Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos a vida de uma figura muito importante, né? São João Batista. Temos aqui fontes bíblicas, textos históricos, artigos. A ideia é entender melhor quem ele foi. Exato. Uma figura-chave mesmo. Nosso objetivo aqui é, assim, destacar os pontos principais da vida dele, sabe? O papel como precursor de Jesus, o legado, de um jeito bem direto. Vamos conhecer a fundo esse homem, famoso pela vida no deserto, né? E por ter batizado o próprio Jesus. É isso aí. Ele funciona como uma ponte, né? Entre as profecias antigas e a chegada do Messias. A vida dele e a morte também são um testemunho bem forte de fé, de coragem. Para começar, o nascimento dele já é algo extraordinário, certo? Sim, totalmente fora do comum. Os pais, Zacarias e Isabel, já idosos, e Isabel, prima de Maria, era considerada estéril. E aí um anjo anuncia o nascimento para Zacarias. Isso mesmo. E essa história, ela lembra outras do Antigo Testamento, sabe? Tipo Sara, Ana, mostrando que era algo especial, uma intervenção divina mesmo. Lucas até conta que, ainda na barriga da mãe, João sentiu a presença de Jesus e se alegrou quando Maria visitou Isabel. Nossa, E já era dito que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, marcando a missão dele desde cedo. que incrível. Agora aquela imagem dele, né? Vivendo no deserto, com pele de camelo, cinto de couro, comendo gafanhotos e mel silvestre. Uma figura bem rústica. É, uma figura forte. E essa descrição não é por acaso, sabe? Ah, não. Não, ela conecta direto com o profeta Elias. Reforça essa ideia de João ser o precursor, aquele que prepararia o caminho. Essa roupa, a comida, tudo aponta para uma vida de austeridade total, de desapego. Talvez até um voto de Nazireu. Entendi. E a mensagem dele era, tipo, muito direta. Arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Aquela voz que clama no deserto. Era um chamado forte para a conversão. E por isso ele ficou conhecido como o Batista, né? Exato. Muita gente ia até o Rio Jordão para ser batizada por ele, como sinal de arrependimento, né? Isso. Era um rito simbólico muito importante naquele momento. Mas o momento mais marcante, acho, foi quando ele batizou Jesus. Como a gente entende isso? Jesus não precisava de arrependimento. Pois é, essa é uma questão central. É fundamental ver a diferença aqui. O batismo de João era esse rito de arrependimento, de preparação. O sacramento do batismo cristão, que Jesus instituiu depois da ressurreição, é outra coisa. Ele dá o Espírito Santo. Certo. Jesus, mesmo sem pecado, quis ser batizado para, como ele disse, cumprir toda a justiça. Para se identificar com a gente, com a humanidade. E ali, naquele momento, aconteceu aquela manifestação divina, né? A teofania. O Espírito desceu como pomba, a voz do Pai se fez ouvir, confirmando Jesus. Falando em Jesus, a humildade do João me chama muito a atenção. Aquela frase famosa: convém que ele cresça e que eu diminua. Impressionante, né? Muito. Parece mais que modéstia, parece um propósito claro de vida. Com certeza. É quase como se ele tivesse uma estratégia, sabe? De sair de cena. Ele não só foi humilde, mas ele direcionou ativamente os seguidores dele para Jesus. É verdade. Ele chamou Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia qual era o papel dele. Ser o último profeta da antiga aliança. Abrir a porta para a nova. Discípulos dele mesmo, como André, ouviram João e passaram a seguir Jesus. Ele preparou o caminho. Mas aí a história dele toma um rumo bem sombrio, né? Quando ele confronta o poder da época. Exato. Ele não teve medo. Denunciou o casamento do governante, Herodes Antipas, com Herodias. Isso. Herodias era esposa do irmão de Herodes, Filipe. E pela lei judaica, esse casamento era ilegal. João denunciou publicamente. E essa coragem custou caro. Custou a liberdade dele. Foi preso. E Herodias passou a odiá-lo profundamente. Queria vingança. E aí vem aquela cena trágica da festa de aniversário de Herodes, que todo mundo conhece. Pois é. A filha de Herodias, Salomé, dançou na festa. Agradou tanto Herodes que ele, num impulso ali, talvez meio afetado pela festa, jurou dar a ela qualquer coisa que pedisse. Nossa, que promessa perigosa. Muito. E a mãe, Herodias, viu a chance. Mandou a filha pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Que horror. As fontes dizem que Herodes ficou mal com isso.
Ele até respeitava João, considerava ele um homem justo, santo, mas tinha feito o juramento na frente de todo mundo. Ficou preso pela palavra. E mandou executar João na prisão. Um fim terrível para ele. O martírio dele é lembrado no dia 29 de agosto. Mas é interessante notar que, apesar do nascimento milagroso, não tem registro de milagres feitos por ele, né? É verdade. A grandeza do João não está nos milagres que ele fez, mas na missão única que ele teve, na coragem absurda, no testemunho final pela verdade. Ele foi gigante nisso. Faz sentido. E essa figura tão forte continua presente, né? Especialmente nas festas juninas, que celebram o nascimento dele em 24 de junho, aquela tradição da fogueira. Dizem que era o sinal que Isabel combinou com Maria para avisar do nascimento. Que legal essa conexão. Então, para a gente resumir um pouco, vimos um nascimento milagroso, uma vida bem austera dedicada a preparar o caminho para Jesus, o batismo do próprio Cristo e um fim trágico, como mártir da verdade. Uma vida intensa, totalmente focada em apontar para Jesus. Exatamente. E isso deixa para a gente uma reflexão, né, sobre o preço de ser fiel à verdade, a força que precisa ter nas convicções e a humildade dele de aceitar diminuir para que Cristo crescesse. Continua sendo um exemplo muito poderoso. Desafia a gente a pensar na nossa própria coragem, né? De viver e anunciar aquilo em que a gente acredita, mesmo quando tem um custo. Uma história realmente marcante, inspiradora mesmo. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nessa nossa análise sobre São João Batista e, para não perderem as próximas conversas, fica o convite. Se inscrevam no canal, deixem aquele like e ativem o sininho para receber as notificações. Isso aí. Até a próxima!